Olá pessoal, tudo bem? Essa semana nós vamos trabalhar com uma revisão de conteúdo e é importante que vocês anotem quais são as dúvidas que vocês têm e que vocês escrevam essas dúvidas lá no fórum, lá no portal, para que a gente possa resolver as dúvidas de vocês, para que essas dúvidas não se acumulem, tá? Nessa revisão de conteúdo, nós vamos trabalhar desde o processo educativo da corrida até a corrida sobre barreiras. Então, processo educativo da corrida, a corrida de velocidade, a corrida de revezamento e a corrida sobre barreiras. Quando nós falamos do processo educativo da corrida, é legal lembrar do seguinte: o processo educativo da corrida ele vai passar pelas fases de avaliação do desenvolvimento motor, vai passar pela fase de organização e planejamento do processo de ensino, da estimulação sensorial e da estimulação técnica. Então, falando da avaliação do desenvolvimento motor, lembra que a gente precisa considerar qual é a fase de desenvolvimento motor que essa criança ou que esse jovem está, pensando lá na aula de aprendizagem e desenvolvimento motor. Então, se essa criança ela está na fase sensório-motora, se essa criança ela está passando da fase abstrata para a fase concreta do movimento, então em que fase do desenvolvimento motor essa criança está? Pensando na organização do planejamento do processo de ensino, lembra que esse planejamento ele tem que acontecer do mais simples para o mais complexo. Lembra que esse planejamento ele tem que obedecer aos objetivos do plano de ensino, tem que obedecer ao processo de avaliação, tá? E ele tem que também estar relacionado ao processo do desenvolvimento motor, a fase motora dessa criança. Então, ele nem pode ser tão avançado com relação à fase motora e ele nem pode ser tão simples que não ofereça desafios a esse processo de ensino. Com relação à estimulação sensorial, então a estimulação dos sentidos, a visão, o tato, a audição, esses sentidos eles são essenciais para que essa criança desenvolva a localização espaço-temporal e a lateralidade, por exemplo. E a estimulação técnica, que corresponde ao drible, ao Anfersen, ao Hopen, ao Hopserlauf, que nós fizemos lá na Colônia Veneza e que consta também no material escrito dessa videoaula. Outra coisa que nós precisamos nos atentar é a diferença conceitual entre a marcha e a corrida. Então, quando nós falamos da marcha, nós estamos falando de uma progressão de passos, nós estamos falando do andar. Quando nós falamos da corrida, nós estamos falando em uma sequência de passadas. Então, a corrida ela vai se caracterizar sempre que nós tivermos uma fase de apoio, uma fase de suspensão e novamente uma fase de apoio. Então, aqui o movimento da corrida. Então, nós temos a fase de apoio no solo, quando o pé apoia no solo. Nós temos a fase de suspensão, quando há a troca da passada no ar, e nós temos novamente uma fase de apoio. Nessa figura é importante observar o seguinte: para acontecer a passada na corrida, é necessário que haja o apoio da planta para a ponta do pé. Então, aonde vocês observam em vermelho, observem que esse apoio está acontecendo no calcanhar. E ele acontece no calcanhar com impacto direto no joelho e no quadril. Esse é o movimento errado, tá? O movimento correto é o que está em verdinho. Então, o apoio da planta para a ponta do pé, aonde eu tenho o joelho e o quadril como um amortecedor desse movimento. Então, lembra do seguinte: o que é que caracteriza a corrida? Então, a fase de apoio no solo, a fase de suspensão, quando eu tenho movimento no ar, e
novamente a fase de apoio e suspensão. Então, é um ciclo de passos. Esse ciclo de passos, ele completa a passada, que é o que vai dar início à corrida. Quando nós falamos da corrida de velocidade, então lembra que a corrida de velocidade, ela vai caracterizar uma corrida de explosão, quando essa corrida ela é anaeróbia, quando eu não tenho tanto a utilização da glicose como fonte de energia, glicose e oxigênio, tá? Ou quando essa corrida ela é aeróbia, quando eu tenho a utilização da glicose e do oxigênio formando o glicogênio, que vocês vão aprender mais para frente em fisiologia. Então, da classificação das corridas, eu tenho a corrida de 100, 200, 400, 800, 1.500 metros, 5.000, 10.000, maratona. A corrida 4 por 100 e a corrida 4 por 400. A corrida 100, 200 metros são corridas de explosão. A corrida de 400 e 800 metros, ela já é uma corrida prolongada, ela vai utilizar mais o sistema aeróbio. Tá? A corrida de 1.500 metros, 5.000 metros e 10.000 metros são corridas de meio fundo e corridas de fundo. As corridas de 4 por 100 e 4 por 400 são as corridas de revezamento. O que é importante lembrar? Que quando a gente fala da passada, essa passada ela tem 3 componentes na corrida de velocidade. Depois lembra que a corrida de velocidade ela faz parte da corrida de revezamento e ela faz parte também da corrida sobre barreiras, tá? Então, eu tenho 3 fases no comprimento da passada. Uma é a distância da impulsão. Então, lembra que essa impulsão é a fase de apoio, que ela é feita com a ponta do pé. Outra é a distância do voo, que é a fase de suspensão. E, por último, a distância de chegada no solo. Então, o comprimento da passada ele tem 3 fatores. A distância de suspensão, o quanto eu consigo impulsionar com a ponta do pé, a distância de voo, que é a suspensão, e a distância de chegada no solo, que é novamente a fase do apoio. Com relação à corrida de revezamento, a gente tem uma característica muito importante na corrida de revezamento, que é a necessidade de equipe. Então, a corrida de revezamento, nas modalidades olímpicas, ela vai acontecer ou 4 por 100 ou 4 por 400. Então, eu tenho no 4 por 100, 4 pessoas, cada um corre 100 metros, e no 4 por 400, 4 pessoas, cada um corre 400 metros. A corrida 4 por 200 metros, ela consta nas regras, porém ela não é uma modalidade olímpica. Então, no revezamento, eu tenho 2 formas de passagem do bastão para o colega. Eu tenho a passagem descendente, onde o movimento é realizado de cima para baixo, para entrega do bastão na mão dominante do companheiro da equipe. Essa mão dominante, ela é definida por cada atleta. Por isso que é importante, lá no início do processo educativo da corrida, o trabalho da estimulação sensorial, para que cada pessoa descubra a lateralidade, que cada pessoa descubra qual é a sua mão dominante e qual é a sua perna dominante. Então, a passagem ascendente, esse movimento é realizado de cima para baixo, ela é descendente, tá? E a passagem ascendente, quando o movimento é realizado de baixo para cima, para entrega também na mão dominante do companheiro. Lembra que o treinamento da corrida de revezamento, ele é feito em equipe e cada pessoa define qual é a sua mão dominante, e isso é combinado com o companheiro de equipe dentro da estratégia de prova. Isso também vai fazer diferença na ordem dos corredores. Então, quem é o primeiro corredor, quem é o segundo, quem é o terceiro e quem é o quarto corredor. Isso também faz parte da estratégia de prova. Tá?
Dentro da corrida de revezamento, nós temos uma área na pista que é chamada de zona de passagem, tanto na corrida 4x100 quanto na corrida 4x400. A zona de passagem tem 20 metros de comprimento e é o espaço onde os atletas devem realizar a passagem do bastão. A gente precisa observar que na zona de passagem existe a necessidade do encaixe do ritmo do atleta. Então, na corrida 4x100, por exemplo, onde a velocidade é muito grande, tá? Esse atleta que vem correndo com o bastão na mão, tá? Ele começa uma fase na zona de passagem de aceleração negativa. Então, ele passa da manutenção da velocidade para a aceleração negativa. E o atleta que vai receber esse bastão, ele passa para a fase de aceleração positiva. Então, eles precisam correr no mesmo ritmo. Quem vai receber o bastão precisa correr no mesmo ritmo do atleta que vai entregar o bastão, para que não haja atrito físico, para que não haja acidente e para que esse bastão ele não caia no chão. Então, essa troca do bastão, ela faz parte da estratégia de prova, ela precisa ser treinada dentro dessa zona de passagem, dentro desses 20 metros. O atleta não pode passar desses 20 metros para a entrega do bastão, tá? Então, esse é o espaço que existe para que haja troca do bastão entre os companheiros. Na corrida sobre barreiras, então nós temos os 100 metros sobre barreiras, os 110 metros sobre barreiras, os 400 metros sobre barreiras e os 3.000 metros com obstáculos. Existe uma diferença entre a barreira e o obstáculo. Tá? Então, com relação à altura da barreira, os 110 metros sobre barreiras, ele é só para os homens e os 100 metros sobre barreiras é só para as mulheres. Então, nos 110 metros sobre barreiras, a barreira tem 1 metro de altura, 1,6 m, e nos 100 metros sobre barreiras, a barreira tem 84 centímetros para as mulheres. Nos 400 metros sobre barreiras, a barreira tem 91 centímetros para os homens e 76 centímetros para as mulheres. São 10 barreiras que ficam espalhadas ao longo dos 400 metros da pista. É importante a gente observar o seguinte, tá? Existe uma técnica de passagem da barreira. Então, essa perna que passa na frente é chamada de perna de ataque. Então, ela fica semi-estendida, tá? E ela é elevada até a altura do quadril. É a primeira perna que passa sobre a barreira. A perna que vem atrás é chamada perna de passagem. Então, ela fica aberta, abduzida, com o joelho semi-flexionado e o calcanhar encostado no glúteo, para que ela não encoste na barreira. Se o atleta encostar na barreira e a barreira cair, ele não é desclassificado, ele só é desclassificado se ele atrapalhar a corrida de um outro atleta. Então, se ele cai, por exemplo, na pista e ele atrapalha e causa um conflito, um acidente com outro atleta, e sim ele é desclassificado. Mas se só a barreira cair, ele não é desclassificado. Porém, como é uma corrida de velocidade, esse atleta ele perde muito tempo, então eles fazem o máximo para a barreira não cair. Na corrida com obstáculos, o obstáculo ele é maior do que a barreira. Então, o obstáculo ele tem 91 centímetros de altura por 3 metros de comprimento. E depois do obstáculo existe um fosso de água. Então, o atleta ele vem correndo, passa por cima do obstáculo, depois ele cai em pé no fosso de água. Qual é a diferença da transição da passagem da barreira para a passagem do obstáculo? O obstáculo ele é fixo de madeira, então o atleta ele pode apoiar o pé em cima do obstáculo. Então vejam nessa cena que o atleta vem correndo,
a mesma perna de ataque, a perna que vai na frente, porém existe essa possibilidade do atleta apoiar o pé em cima do obstáculo, e a perna que vem atrás é a perna de passagem, aonde o calcanhar ele também vem encostado no glúteo, tá? Ele pisa no fosso, o obstáculo ele fica do lado de fora da pista de atletismo, tá? Então ele pisa no fosso e depois ele retorna para a pista para continuar a corrida. Certo, galerinha? Então, anotem as dúvidas de vocês com relação a essa aula de revisão de conteúdo, e é super importante que vocês passem essas dúvidas pelo fórum para que a gente possa continuar conversando, continuar estudando. Certo, pessoal? Bom trabalho, bom estudo, valeu!